Se tu ainda não explorou o recurso da lousa ou Canvas na versão em inglês do ChatGPT, esse vídeo pode te abrir um novo caminho. Seja para redigir petições com mais agilidade e precisão ou criar textos jurídicos, a lousa pode ser uma ferramenta muito útil e que tu precisa conhecer. Fica comigo até o final porque veremos na prática como é que isso funciona. A lousa do ChatGPT, ou Canvas em inglês, é um recurso relativamente novo e hoje está disponível na versão gratuita também do ChatGPT, e que pode te ajudar bastante na redação dos textos jurídicos. Para usar a lousa é bem simples, pode colar no ChatGPT o teu texto para trabalhar ele, ou então pedir para o ChatGPT gerar um texto novo. Só nesse caso que quando for gerar um texto novo, não esquece de fazer um bom prompt. Prompt é aquele comando ou pergunta que se dá à inteligência artificial. E quanto mais claro e específico esse prompt, essa pergunta, melhor vai ser o resultado. Esse cuidado é o que vai nos ajudar a evitar aquilo que a gente chama de alucinação, aquelas respostas erradas ou inventadas, mas que parecem verdadeiras. Aliás, aqui no canal a gente tem uma série de vídeos sobre a criação de bons prompts e como é que se faz para evitar essas alucinações. Depois confere lá. A lousa funciona como um editor de texto ali na web. Em vez de nós trabalharmos com texto fixo, gerado ali pela inteligência artificial, tu pode clicar diretamente no trecho que quer alterar ali do documento. Então, quando eu entro nessa espécie de editor, eu posso tanto alterar manualmente um pedacinho, alterar uma palavra, uma frase, ou posso usar para isso o apoio da inteligência artificial. E usando essa forma de edição direta ali, evita o trabalho de ter que escrever comandos para pedir mudanças pontuais. Por exemplo, um prompt como deixe o segundo parágrafo mais claro ou reescreva o parágrafo que fala sobre o dano material. Além disso, essa técnica, ela tradicional, ela nem sempre vai dar o resultado esperado, porque muitas vezes a inteligência artificial vai mudar aquilo que tu está pedindo, mas vai mudar outras partes do texto também. Então, tu vai na prática vai ter que reler todo o texto que já foi gerado, porque a gente não pode lhe dar margem para as alucinações que a gente comentou antes. Então, essa ferramenta da lousa ajuda a manter o controle do conteúdo, ajustando exatamente o que é que tu quer, sem alterar o resto do texto. Vamos ver na prática como é que isso funciona. Para o nosso exemplo aqui, vou fazer uma coisa bem simples. Atue como advogado especialista em direito civil brasileiro, redija um texto fundamentado à necessidade de reparação de danos materiais no caso de extravio de bagagem em viagem nacional. Qual é a forma tradicional que a gente faz isso? A gente vai ali no chat, digita o prompt e ele começa ali a fazer a redação. Aqui, qual é o problema aqui? Para eu fazer alguma alteração aqui, eu vou ter que digitar aqui no prompt. Por exemplo, não gostei aqui desse segundo parágrafo, eu vou digitar aqui. Redija novamente o segundo parágrafo, fundamentando mais. E daí eu vou executar. Qual é a forma que a gente trata isso aqui de uma maneira mais simples, usando a lousa? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que em vez de eu só dar o comando aqui para de executar aqui, eu vou usar aqui ferramentas e vou clicar aqui, escreva ou programe. Eu também poderia, em vez de usar esse recurso, colocar no final aqui, use a lousa. Mas eu acho mais prático aqui já fazer desde o início. Clique em ferramentas e usa essa opção aqui, escreva ou programe. Então, ele coloca aqui esse ícone do lápis, tá? Então aqui ele está indicando que a ferramenta de lousa vai ser ativada. E eu mando então executar. E aqui é o que a mágica acontece. Em vez de ele me dar aquele texto que eu só posso olhar, agora eu tenho um texto aqui em que eu posso mudar qualquer coisa. Então, eu posso simplesmente chegar numa parte aqui e, e alterar. Por exemplo, aqui ele fala de que a jurisprudência pátria é pacífica quanto à responsabilização. De repente, eu não tenho certeza que a jurisprudência é pacífica. Eu quero retirar isso aqui. Eu também não tenho certeza que o entendimento consolidado da STJ é assim.
Então, eu não tenho certeza disso aqui, eu não vou pesquisar agora, eu posso simplesmente apagar isso aqui. Uma outra possibilidade que eu tenho aqui é de chegar aqui no segundo parágrafo, por exemplo, eu posso selecionar aqui meu texto e repare aqui que ele traz uma barrinha aqui diferente, com questões de formatação, que não nos interessam agora, mas ele tem aqui, ó, perguntar ao ChatGPT. Na verdade, aqui, o que a gente vai fazer é dar um prompt específico para esse trecho que está selecionado. Não necessariamente a gente vai fazer uma pergunta, é um comando que a gente vai dar aqui. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, resuma esta parte. Dou aqui o comando para executar, e ele vai atuar apenas nessa parte aqui que eu selecionei. E claro que o formato tradicional também funciona, que é o de a gente dar o comando para fazer em tudo. Então eu posso colocar aqui nessa parte da esquerda um comando, por exemplo, para especificar mais o meu caso. Coloco aqui uma circunstância qualquer que eu quero que ele acrescente e mando executar. E lá, então, na tela da direita, ele vai fazer toda a reescrita conforme a instrução que eu dei aqui, e vai também, de novo, aqui no lado da esquerda, ele vai dizer o que ele fez, que texto ajustado para incluir os prejuízos profissionais, etc. Além disso, eu tenho aqui, nesse botão, nesse ícone do lápis aqui, algumas ferramentas que eventualmente podem ser úteis. Vamos começar aqui falando da que é completamente inútil no direito, né? Que é esse aqui de adicionar emojis, né? Por favor, não incluam emojis em petições, que não funciona, não é legal. A outra ferramenta aqui é de últimos ajustes. Permite uma revisão automática do texto, sugerindo melhorias de fluidez, clareza, correção gramatical. Ela não é para ela incluir texto, nem a estrutura do texto, ele só vai dar uma refinada, uma espécie de polimento final. Pessoalmente aqui, eu não achei interessante aqui esse formato esquemático, já que a gente estava tratando de uma petição. Então o que que eu faço aqui? Reparem que aqui eu tenho o botão de versão anterior e eu confirmo aqui, restaurar essa versão. Eu tenho um outro recurso aqui, que é o nível de leitura. Então aqui eu posso ajustar por um nível, digamos, mais baixo, né, nível pré-escolar e fundamental, e até nível mais avançado aqui. O que que ele vai fazer aqui? Ele vai mudar o estilo de redação. Se a gente coloca aqui no pré-escolar, por exemplo, provavelmente ele vai bagunçar todo o nosso texto, tirando os termos técnicos, coloca até de um jeito nada apropriado para petições, né. Imagine que uma pessoa foi viajar de avião e entregou. Não, não é esse tipo de conversa que a gente quer. Isso aqui até poderia ser usado por algum blog ou alguma coisa, do gênero. Então a gente volta aqui para a versão anterior, e eu posso também alterar aqui para um nível mais avançado, que eu também não recomendo, porque daí ele começa a trazer até um pouco de juridiquês, que também são coisas que a gente não quer. O que a gente quer é uma redação clara, e essa redação clara ele já traz bem ali no na naquele naquela versão inicial ali. Não precisa deixar mais difícil, digamos assim, o texto. Eu sugiro então que a gente mantenha sempre, ou de regra ao menos, esse texto inicial que ele já nos sugeriu, que é um texto bem escrito, um texto claro. Temos também aqui, esse aqui é bem interessante, que é a ferramenta de ajustar o tamanho. Então, se está muito longo o texto, eu posso deixar ele menor, mais resumido, ou então eu posso colocar maior. Eu aqui, de novo, eu não recomendo deixar o texto maior. Por quê? Porque colocando o texto maior, ou ele vai inventar coisa, ou ele vai encher linguiça. E o que a gente não quer, petições em textos prolixos. Então, eu acho que o uso aqui vai ser interessante, ou para a gente resumir, ou então deixa do tamanho que está e não mexe. Pessoalmente, eu acho que é mais interessante. Se a gente acha que determinado trecho está muito longo, a gente pode usar esse próprio recurso aqui da lousa. A gente seleciona, então, a parte que acha que dá para resumir um pouco, e vai aqui no comando e dá o comando de resuma, ou deixe na metade do tamanho esse trecho aqui, alguma coisa assim. No fim das contas, a lousa do ChatGPT é um recurso útil em muitas situações, mas claro que em não todas as situações, mas que pode sim fazer a diferença no teu dia a dia.
principalmente se souber usar bem esses recursos dela. Se ainda não testou essa ferramenta, testa e depois nos diz o que achou nos comentários. E não deixa de conferir os nossos vídeos sobre a criação de prompts e técnicas de redação jurídica com inteligência artificial.